A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Família Gonçalves, canal esse criado pela minha esposa, né? Com o intuito aí de louvar e agradecer o nome do nosso Deus e também trazer algumas palavras da parte do nosso Deus. E já tinha um tempo que a gente não ativava o canal, uma pregação, né? E hoje, ao chegar do culto, um culto muito abençoado, eu quero aqui estar trazendo uma palavra para os irmãos, que está lá em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Esse texto é bem conhecido, vai narrar a tentação de Jesus, né? Jesus começa o seu ministério, é levado pelo Espírito, é impelido pelo Espírito, a ficar 40 dias ali no deserto. E os três evangelhos vão falar desse texto, mas Marcos vai trazer um detalhe bem interessante que as outras narrações não vão trazer. Então vamos ler aqui. Marcos capítulo 1, a partir do 12, vai dizer assim, a tentação de Jesus. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Quero aqui grifar essa parte que só Marcos que vai narrar desta maneira, com esse texto. Estava Jesus com as feras e os anjos o serviam. Eu sempre vou pregar, eu coloco um tema na mensagem, mas por incrível que pareça, hoje eu não vou colocar, porque eu gostaria apenas de trazer aqui algumas lições que esse texto vai nos apresentar, alguns pilares de quando nós estivermos passando por provações, tempestades, momentos difíceis, nós podemos aplicar na nossa vida espiritual. Mas antes de entrar na palavra aqui, eu gostaria de acrescentar algo aqui. Esse fato que Marcos está narrando para a gente aqui, estava Jesus com as feras e os anjos o serviam, vai trazer algo mais forte para nós, sabe? Vai mostrar que a tentação de Jesus foi algo realmente muito forte ali naquele momento, sabe? Quando fala de feras, fala de um local inóspito, vai mostrar ali a natureza selvagem, o local onde Jesus realmente estava ali. Mas, por um outro lado, a expressão, os anjos o serviam, né? Esse termo servir, diaconeio, quer dizer assistência, provisão das necessidades. Nos mostra que mesmo estando passando por uma provação tão grande, a qual Jesus estava passando, Deus estava ali enviando seus anjos, né? A Bíblia diz que eles são seres ministradores que trabalham a nosso respeito. Então Deus estava ali também servindo a Jesus naquele momento de dificuldade. Isso já traz uma primeira reflexão, né? Às vezes a gente está passando um momento de tanta luta e a primeira coisa que a gente quer fazer é reclamar, achar que Deus nos abandonou. Ontem eu conversava com uma pessoa que passa um momento muito difícil e tentava aconselhar essa pessoa. E a gente vê que às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil que ela nem quer ouvir, ela não quer trazer aquilo para a vida dela. Mas esse texto vai trazer para nós algumas lições. Eu gostaria de comentar desde já aqui a primeira dessas lições, né? Esse pilar que nós podemos viver quando estivermos aí passando por lutas e provações, é que a gente tem que entender, primeiramente, a nossa identidade diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? O texto de João 1,12 vai dizer assim que a todos aqueles que crerem, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. No finalzinho aí, muito importante esse versículo. Mas olha só o que o texto vai dizer em Marcos 1,11. Antes do versículo 12 que eu comecei a ler, olha só. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é meu filho amado, em você eu me agrado. Olha essa afirmação. Você é meu filho amado. Isso aqui faz toda a diferença. Lembrando aqui que a primeira coisa que nós precisamos entender durante um momento desse aqui é sabermos a nossa identidade diante de Deus. Não só saber, mas viver. Porque saber quem é Deus até Satanás sabe. A Bíblia diz em Tiago que ele sabe e estremece. Muitos estão sabendo apenas de conhecimento intelectual, mas não estão vivendo essa identidade. Espera aí, eu sou filho de um Deus poderoso. Eu sou filho de um Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia diz lá em Mateus, né, que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Eu sou filho de Deus. Há seres espirituais, há anjos. E eu gosto de falar que não só anjos, né, não só natureza de anjos, mas às vezes pessoas que Deus envia para nos ajudar, para cuidar de nós, para prover nas nossas vidas. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber quem nós somos, sabe por quê? A vida humana, ela sempre vai se basear na confiança dos relacionamentos. Imagina um casal, um marido que não confia na esposa, a esposa que não confia no marido, um filho que não confia no seu pai. Quantas vezes tive a oportunidade de estar com pessoas que foram presas, pessoas que estavam à margem da lei, e muitas vezes você vai conversar que aquela pessoa não teve um pai no qual ela podia confiar, muitas vezes ela nem teve um pai, e ela viveu uma vida conturbada e aquilo abalou ela emocionalmente, levou ela a estar fazendo aquele ato criminoso. Então nós precisamos entender quem nós somos e Jesus sabia. Deus falou para ele, ó, você é meu filho amado em que eu me comprazo. Você já parou para pensar nisso? Você tem um Deus que tem prazer de te amar, tem um Deus que tem prazer de cuidar de você.
Esses dias eu estava aqui em casa lendo um texto lá em Deuteronômio. Eu achei interessante quando Deus falou para o povo de Israel assim, ó, eu estou levando vocês para uma terra diferente da terra do Egito. Lá vocês tinham que ficar regando a terra todo dia, como se rega uma horta. Eu estou levando vocês para uma terra, onde é um vale, onde chove e a terra chupa aquela água, e os meus olhos estarão nessa terra do primeiro dia do ano até o último dia do ano. Deus estava dizendo o seguinte para o povo de Israel, ó, eu estou levando vocês para uma terra, mas eu vou cuidar de vocês. É eu que vou fazer a terra produzir, vocês vão plantar, mas os meus olhos estarão naquela terra do primeiro ao último dia do ano. Então nós precisamos entender a nossa identidade diante de Deus. Você não é qualquer um, meu irmão. A sua vida não está ao léu. Há um Deus que cuida de você, há um Deus que se importa com você. Eu gosto muito do cântico de Débora, porque ela fala que Deus marcha de uma extremidade à outra pelo seu povo. Deus está escrevendo a sua história. Ele te conhece. Agora você conhece o Deus que você serve? Você sabe a sua identidade diante de Deus? Você sabe que realmente você é um filho e que mesmo na adversidade, no deserto, Jesus estava aqui cercado por feras, mas a Bíblia diz que Deus estava cuidando dele, anjos o serviam. Talvez você está nesse exato momento cercado dessas feras, que às vezes pode não ser um leão, uma hiena, mas pode ser uma tentação, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma luta conjugal, pode ser uma luta com seu filho, mas eu quero dizer para você, entenda quem você é diante de Deus. Segundo ponto aqui desse texto, o que o texto vai dizer? O Espírito levou Jesus, Jesus foi impelido. O segundo ponto aqui desse texto é que muitas vezes Deus tem uma maneira pedagógica de trabalhar conosco. Quando Deus nos leva ao deserto, a uma tentação, a tempestades, é a pedagogia de Deus. Ele quer nos moldar. A Bíblia diz que como um vaso na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do nosso Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo 17 que o povo sai de Sim e é levado a Refidim, que era um deserto. Por Deus, Deus levou o povo àquele deserto aonde não havia água. Às vezes Deus vai permitir que nós venhamos passar por uma luta, uma dificuldade, porque é a maneira pedagógica dele. A provação, você precisa ser aprovado para você amadurecer espiritualmente. Quando nós somos testados, né, e ali o diabo testou Jesus até nos seus desejos, né? Jesus estava com sede, Jesus estava com fome, Jesus estava no deserto, Jesus estava ali em tese, né, sem estar com pessoas, sem poder fazer nada naquele momento, rodeado de feras, e Satanás foi ali tentar Jesus também nos seus desejos. Então, às vezes, o deserto, né, ele nos leva até a nossa identidade avaliada. Né? O deserto, muitas vezes, ele nos leva para que realmente nós venhamos ser testados. A Bíblia diz em Tiago 4:1, né, que as maiores guerras e pelejas estão nos nossos deleites, nos nossos membros, nos nossos desejos. Então, o deserto, a provação também traz como lição a pedagogia de Deus, a maneira que Deus, muitas vezes, ele trabalha conosco. E por último, para encerrar essa palavra aqui, o deserto e a tentação, eles só vão ser vencidos, esses momentos de provações que a gente vai estar passando, quando nós nos identificamos com o reino de Deus, com os mistérios de Deus. Hoje tem muitos movimentos em muitas igrejas, né, mundo afora, muita coisa acontecendo, muitas programações. Hoje havia um pastor pregando na igreja, ele falava sobre isso, sobre os movimentos que têm acontecido mundo afora, dentro das igrejas. Mas você crê nos mistérios de Deus? Você crê que realmente Deus envia anjos, seres ministradores para cuidar de você? Você crê que realmente o Espírito Santo de Deus tem te orientado, ele tem levado as suas orações com gemidos inexprimíveis? Você tem vivido apenas uma vida terrena ou uma vida transcendente, que está acima dos problemas, acima das circunstâncias? Você crê que quando você ora, Deus te responde? Que Deus realmente trabalha ao seu respeito? Que Deus, ele move céus e terra ao seu favor? A Bíblia diz lá em Romanos 4 que ele traz a existência aqui que não existe. Para passar pelo deserto, pela dificuldade, você tem que crer no agir de Deus, meu irmão. Você tem que crer nos mistérios de Deus. Muitas vezes Deus vai te dar sonhos, muitas vezes Deus vai trazer a palavra, Deus vai usar conforme eu falei aqui no início, né? Talvez não de anjos, mas de outra natureza de anjos, de seres humanos, de um pastor, de um irmão da igreja, de um colega de trabalho, para te mostrar algo, para te ajudar a passar por aquele deserto. Deus tem os seus mistérios. Quantas vezes você está passando por aquele momento de extrema dificuldade, e você acha que está no fim da linha, aí você abre a Bíblia e vem uma palavra exata que você precisava de ouvir, e você ora e você vê Deus agindo, você vê Deus te respondendo até nas mínimas coisas, até nos desejos que você tem. Então eu quero encerrar essa palavra aqui dizendo para você que não se sinta desamparado, não fraqueja. A Bíblia diz lá em Provérbios, né? Se num dia da angústia você se mostrar fraco, quão fraco você será?
Você tem um Deus poderoso. Saiba quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus. Viva a realidade do reino de Deus, dos mistérios de Deus na sua vida, meu irmão. Creia na palavra, creia que essa fase vai passar, não tem tempestade que dura para sempre. Então, traga essa palavra para a realidade de vida sua. Coloque em prática essa palavra. Mesmo que o local esteja inóspito, com feras ao redor, há um Deus que tem cuidado de você. Coloque a sua vida em dia, comece a obedecer a palavra de Deus, comece a amar os mandamentos do Senhor e trazer para a sua vida, que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Eu quero aqui encerrar com uma oração, para que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, eu coloco cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora nas tuas mãos. Talvez há pessoas, Pai querido, que estão passando por um momento de extrema dificuldade, estão em desertos, rodeados de feras, mas eu estou aqui para trazer essa palavra, Pai, que Deus enviou os anjos para servir Jesus. Jesus ali era servido pelos anjos. Esse detalhe está nos 3 textos, que os anjos vieram para servir a Jesus. E eu quero aqui, ó Pai, dizer para essas pessoas, em nome de Jesus, que o Senhor tem cuidado delas, que elas precisam crer. Elas são filhas de Deus, mas todos aqueles que creem, é necessário crer, ó Pai, para que o Senhor possa agir na vida de cada uma delas. Vá ao encontro de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Atenda a cada pedido, cada necessidade. Que essa semana venha ser uma semana de milagres, ó Pai, de agir do Senhor na vida dessas pessoas. E que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, venha nos ajudar durante esses momentos de provação. Que nós possamos pegar o exemplo de Jesus, ó Pai, o nosso maior pastor, que esteve ali 40 dias, passou por tantas dificuldades na sua natureza humana, mas resistiu porque ele sabia que havia um Deus que o amava. Ele sabia quem ele era e o poder do Deus que estava operando ao seu favor. Eu peço ao Senhor em favor dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um grande abraço e que Deus te abençoe.